Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos falar sobre uma parte do Oriente Médio, um assunto extenso e que caiu no sim e no sim no vestibular. Os assuntos dessa aula são a contextualização da região, o Irã e uma retomada em sua revolução de 79, o Iraque e o Estado Islâmico, e a Síria e a Guerra Civil, que já dura 10 anos. Primeiro vamos conhecer melhor a região. Compõem a região do Oriente Médio os países situados entre a África, a Ásia e a Europa. São eles: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. O Grande Oriente Médio é a região expandida, que inclui desde os países do norte da África aos do Cáucaso e ao Afeganistão. Aqui do lado tem um mapinha para vocês entenderem melhor quais são os países do Oriente Médio, são os primeiros que eu citei. A região detém aproximadamente 60% de todas as reservas petrolíferas do planeta. Então, é uma região pequena, mas se concentra mais da metade de todo o petróleo do mundo. Etnias. A maior parte da população local é de origem e cultura árabe, mas há predomínio de persas no Irã e de turcos na Turquia. Religião. O islamismo é seguido por mais de 65% da população da região e é o grande fator de unidade regional. Apenas em Israel a maioria da população é judia, e na Turquia e no Líbano há minorias católicas. Economia. Israel é o único país desenvolvido da região, com indústria variada e agropecuária moderna. Nos outros países, a economia é baseada na exportação do petróleo, maior e muitas vezes única fonte de renda. A maioria dos habitantes da região é destituída dos lucros do petróleo. A sobrevivência se dá em atividades como pastoreio nômade e agricultura, o que é muito complicado, porque há poucas áreas úmidas na região. A instabilidade política do Oriente Médio é agravada pelo crescimento do fundamentalismo islâmico, que prega o fim do Estado laico e das relações com o Ocidente. O Irã é um ótimo exemplo desse crescimento do fundamentalismo islâmico. Ele é um Estado teocrático, considera o Ocidente decadente e responsável pelo afastamento dos valores religiosos. O governo iraniano reprime os meios de comunicação e se opõe às exigências internacionais de respeito aos direitos humanos, à liberdade de imprensa e ao controle da energia nuclear. Para entender o Irã, eu trouxe um vídeo para vocês do Nexo, que é sobre a Revolução Islâmica de 79. Mas aqui nos slides eu também trouxe um breve resumo do que foi essa Revolução Islâmica Iraniana. A Revolução Islâmica fez do Irã uma república baseada nos preceitos religiosos do islamismo, colocando os dogmas da religião acima de todos os valores democráticos comuns dos outros países do mundo. Desde a década de 1940, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi, um monarca autoritário de grande afinidade com o Ocidente, o que gerava muitas críticas pelos opositores. Sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini, a população do país deu início a um levante de oposição ao governo de Shah Pahlavi. Então, em 1º de abril de 1979, Shah Pahlavi foi deposto do poder e o Irã foi declarado uma república islâmica. E isso mudou muito a vida dos iranianos. Os castigos corporais foram liberados, a pena de morte entrou em vigor contra os defensores do Shah, prostitutas, homossexuais, marxistas e judeus, além de hábitos ocidentais, como vestuário, minissaia, maquiagem, música ocidental, jogos e cinema, que mudaram completamente. Eu trouxe umas fotos para vocês. O que mudou, assim, drasticamente também foi a vida das mulheres. Eu trouxe fotos de mulheres na praia e mulheres de saia curta, mulheres atletas, e hoje, como o vestuário delas mudou muito. Trouxe também duas reportagens, uma da BBC e uma do El País, que discutem sobre as mudanças para a população feminina do Irã, pré-79 e pós-79, como as suas liberdades diminuíram drasticamente. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio enfrenta constantes conflitos e guerras. O motivo é muito importante a gente entender, são as diferenças religiosas e culturais entre os povos que ali vivem. Então, para a gente entender o Oriente Médio, a gente tem que entender as diferenças religiosas e culturais da região. Eu trouxe 3 grupos majoritários e grandes personagens do Oriente Médio, para a gente tentar compreender melhor as posições que eles ocupam. Os 2 primeiros grupos são os sunitas e xiitas. Há 2 grandes grupos de muçulmanos que compartilham das crenças e artigos de fé islâmicos, mas possuem distinções espirituais e políticas. São os sunitas e os xiitas. E o que diferencia eles? Após a morte de Maomé, fundador do islamismo e autor do livro sagrado Alcorão, a população muçulmana se dividiu. Um grupo, os sunitas, acreditam que o novo líder deveria ser escolhido pelo povo. E outra corrente, os xiitas, defende que o sucessor deveria ser alguém da família do profeta.
Aproximadamente 85 a 90% dos muçulmanos são sunitas, que acreditam que o novo líder deveria ser escolhido pelo povo, enquanto cerca de 15% são xiitas, que acreditam que o sucessor de Maomé deveria ser alguém da família do profeta. Os sunitas predominam países como Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Paquistão, Indonésia, Turquia, Argélia, Marrocos e Tunísia. E os xiitas predominam o Irã, além de comunidades menores no Iraque, Iêmen, Bahrein, Síria e Líbano. É importante a gente sempre lembrar que a revolução que aconteceu no Irã é uma revolução xiita. O Irã é uma república islâmica xiita. Eu trouxe mais para vocês entenderem sobre a diferença entre sunitas e xiitas numa reportagem da BBC. O hiperlink está aqui no cantinho no final do slide. O terceiro grande grupo, o terceiro personagem importantíssimo no Oriente Médio é o povo curdo. O povo curdo é um grupo étnico formado por 30 milhões de pessoas que são originárias de uma região do Oriente Médio denominada Kurdistão. Mas o Kurdistão não é um Estado-nação, ele não é um Estado independente. É um território que abrange parte dos territórios do Iraque, Irã, Síria e Turquia. Eles buscam conquistar a independência territorial e política dessas nações, o que rende diversos conflitos. Então, é uma população que vive em diversos países ali no miolo do Oriente Médio e eles buscam independência, porque eles são uma nação de uma etnia. Mas causa vários conflitos com esses territórios, que são Iraque, Irã, Síria e Turquia. E aqui tem um mapa para vocês entenderem melhor onde eles são, quais países eles mais ocupam. A grande maioria do povo curdo está na Turquia. Trouxe também uma reportagem do BBC para vocês lerem um pouco mais sobre o povo curdo. Agora vamos partir para o Iraque e entender a relação do Iraque com o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico ele é uma organização iraquiana, foi onde ele nasceu. Formam a população iraquiana, árabes, curdos e minorias assíria, armênia e turcomana. Há no país xiitas e sunitas, além de minorias yazidis e cristãs. De 1979 a 2003, esteve no poder do Iraque o ditador sunita Saddam Hussein. É importante a gente lembrar que o Saddam Hussein ele é sunita. Ele esteve no poder de 79 a 2003. E o que aconteceu em 1979? O Irã ele passou a ser uma república islâmica xiita. É importante a gente ter essa diferenciação. O Saddam governou para a elite. Os xiitas, que era a maioria da população iraquiana na época, foram oprimidos e viviam em plena pobreza. Então, os xiitas eles eram a maior parte do Iraque na época. Os curdos, 21% da população da época, também eram divergentes ao governo de Saddam, o que chegou a usar armas químicas para destruir a população curda. Então, os curdos, né, que estão no Iraque também, como eu disse no slide anterior, é um dos territórios que tem conflitos com os curdos. Saddam Hussein chegou a atacar essa população com armas químicas. Em 2003, o governo de George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos, determinou a invasão ao Iraque, capturou Hussein e o condenou à morte por enforcamento. Os sunitas, então, perderam o poder e são sujeitos ao governo xiita e aos Estados Unidos. Por que o governo xiita? Porque logo depois da morte do... A gente tem que lembrar que no Iraque, a maior parte da população nessa Iraque, vamos diferenciar do Irã, o Iraque agora, a maior parte da população era xiita. Só que seu governante era sunita e ele deixava a população xiita vivendo na miséria e na pobreza. Então, em 2003, Bush invade o país e mata o Saddam Hussein, o líder sunita. A população, então, xiita, que sempre foi maioria no país, ela passa a governar e os Estados Unidos, ele mantém bases militares ali no Iraque. Para os sunitas, que existem no Iraque, né? Tanto que Saddam Hussein era um governante sunita, eles estão ali, os sunitas. Os Estados Unidos e o Irã, que passava pela Revolução Islâmica xiita, então, lembra, sunitas e xiitas, eles são opostos, são adversários. Então, para os sunitas iraquianos, os xiitas do Irã se uniram com os Estados Unidos, que o Irã sempre foi um país aliado, né, do Iraque, até esse episódio. Eles se uniram com os Estados Unidos, isso na visão dos sunitas. E estavam tentando tornar o Iraque também uma teocracia absolutista, como aconteceu no Irã. Do lado dos sunitas, existiam facções ligadas à Al-Qaeda. Agora vamos voltar para os sunitas no Iraque, que é o povo derrotado após a morte de Saddam Hussein.
Do lado dessas pessoas, desse grupo, existiam facções ligadas à Al-Qaeda. A gente conhece a Al-Qaeda, né, pelo 11 de setembro. Desses grupos ligados à Al-Qaeda, em 2004, nasceu um bem famoso, que é o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico nasceu no Iraque, da população sunita, que estava revoltada pela queda de Saddam Hussein e pelas interferências dos Estados Unidos, e também revoltada pelo que aconteceu no seu aliado de tempos, o Irã, que agora era uma república xiita. Então, o Estado Islâmico é sunita. Ele é tão violento que, posteriormente, a Al-Qaeda cortou relações com o grupo, o tornando independente. Então, pensa. O Estado Islâmico, um braço da Al-Qaeda, responsável pelo 11 de setembro, ignorando todas as teorias da conspiração, é tão violento que a Al-Qaeda não quis mais ter ligação com o grupo. E qual é o objetivo maior do Estado Islâmico? É criar um califado. E o que é um califado? É um único Estado árabe, governo por um líder político, religioso e conduzido pela lei islâmica Sharia. A lei islâmica Sharia é uma coisa que só os sunitas seguem e acreditam, os xiitas não. O Estado Islâmico é financiado por sunitas radicais. Lembra que eu falei? Estado Islâmico é sunita, iraquiano sunita. Seus membros estão sempre muito bem armados e o grupo detém um enorme poder econômico. Conquistaram e controlaram campos de exploração de petróleo e gás no Iraque, além de crimes mercenários e cobrança de impostos nas regiões conquistadas, atuando como milícias. Os membros do Estado Islâmico pregam a morte do povo xiita, por o considerarem infiéis, e tentam constantemente converter cristãos ao Islã, cometendo inclusive torturas e assassinatos. Essa tática agressiva que caracteriza a facção conquistou a obediência das populações e terror entre os inimigos, e também rendeu muitos fãs pelo mundo. Através das redes sociais, promovem suas ações atraindo seguidores de todas as origens e idades. O Estado Islâmico possui especialistas espalhados pelo mundo que atuam tentando recrutar novos membros. Agora vamos entender sobre o Estado Islâmico nos últimos anos, né? Avanço, contração e permanência do EI. O Estado Islâmico já conquistou diversos territórios no Iraque e na Síria, onde durante a Guerra Civil ele cresce mais. A Síria está em Guerra Civil desde 2011 e é um território muito fértil para a expansão do Estado Islâmico, tem sido. A saída das tropas dos Estados Unidos do Iraque em 2010, uma medida do governo Obama, contribuiu para o desenvolvimento da facção no país, porque, lembra, as tropas norte-americanas intimidavam a população sunita. E o Estado Islâmico, uma organização terrorista sunita, uma organização radical sunita, viu na saída das tropas dos Estados Unidos uma oportunidade para se expandir no país. Agora tinha menos resistência. Então, a partir de 2014, o EI começou a conquistar diversas cidades importantes no Iraque. Porém, a partir de diversos conflitos, em 2017, o Estado Islâmico perdeu o controle dos últimos territórios que comandavam em ambos os países. Então, eles tinham terras na Síria e no Iraque. Mas, em 2007, eles perderam as últimas. Eles acabam ficando sem nenhum território. Em 2020, uma reportagem de dezembro, na real de 2019, bem no finalzinho do ano, o Estado Islâmico volta a avançar no Iraque, dizem autoridades da BBC. Eu trouxe essa reportagem para vocês lerem aqui nesse link. Agora vamos começar a entrar na Síria. Vamos entender um pouco mais sobre o país. Combater o Estado Islâmico na Síria é um dos maiores desafios, muito mais desafiador do que o caso do Iraque, porque isso significa preservar o atual diretor sírio, Bashar al-Assad, considerado pelo Ocidente um dos maiores criminosos de guerra. Por que significa preservar o atual diretor sírio? Porque ele e o Estado Islâmico são opositores. Então, meio que se você vai contra um, você toma partido do lado do outro, entende? Quem é Bashar al-Assad? Por que ele é considerado um dos maiores criminosos de guerra? Ele é presidente da Síria desde 2000. Ele é filho de Hafez al-Assad, que comandou o país por 3 décadas. Ele foi eleito em 2000 e 2007 como o único candidato e única chapa. Em 2014, ele se reelegeu, vencendo 2 adversários, mesmo em meio à Guerra Civil, que, como eu disse, iniciou em 2011. Momento em que a oposição julga uma eleição não legítima. Não legítima porque durante uma guerra civil com milhares de mortos, a oposição julga que não é o momento para a população fazer uma eleição de um novo diretor do país. O seu governo é marcado pelo desemprego, pobreza e desigualdade, que fizeram com que, em 2011, ocorresse um levante popular nas principais cidades sírias. Guerra Civil na Síria. Em 15 de março de 2020,
Pouquíssimos meses atrás, a guerra na Síria entrou no seu 10º ano de duração. O presidente Bashar al-Assad controla um país devastado pelo conflito, com uma economia dizimada e sob a intervenção de potências estrangeiras com interesses divergentes. A insatisfação com o governo de Bashar al-Assad fez a população síria fazer um levante por todo o país, realmente entrar em conflito com o governo, o que trouxeram vários conflitos armados, dizimando boa parte da população. E sendo tão grande, algo tão trágico, que a ONU declara como a maior tragédia pelo homem desde a Segunda Guerra Mundial. É uma das guerras mais atrozes da história, e Assad ainda está determinado a reconquistar todo o território sírio com seus aliados estrangeiros, principalmente Rússia e Irã. Várias regiões sírias ainda escapam ao cerco das tropas do regime. Um exemplo são os curdos, ao leste, que controlam vários territórios, mesmo que em seu projeto de autonomia seja ameaçado pelas ofensivas da Turquia e relações com os Estados Unidos. Outro tema que não está presente nessa aula, mas pode render várias discussões também. Agora vamos entender a guerra na Síria em números. Pelo menos 384 mil pessoas morreram desde o início dos combates. Quase 5 milhões de crianças nasceram na Síria durante a guerra e 1 milhão no exílio. Cerca de 5 mil menores foram recrutados para lutar, incluindo crianças de 7 anos de idade. É o pior desastre causado pelo homem desde a Segunda Guerra Mundial, diz a ONU em 2017. Dos 25 milhões de sírios, ao menos 11 milhões se exilaram, quase metade da população. Deslocados ou refugiados, milhares de famílias tentam chegar à Europa. O regime de Bashar al-Assad é acusado de ataques químicos de massa, tortura e prisões arbitrárias. Por isso que é complicado para o Ocidente lutar contra o Estado Islâmico pensando que isso é a mesma coisa que manter Bashar al-Assad como diretor da Síria. O presidente sírio insiste que seu objetivo é reconquistar todo o território, mas isso só seria possível com o apoio militar de Moscou e Teherã, seus maiores aliados. Assad deve a sobrevivência de seu regime a esses dois aliados, o que custa muita dependência. E o país está completamente enfraquecido. Sob tutela estrangeira, está isolado internacionalmente e sofre grave crise econômica. Em setembro de 2015, na véspera do envolvimento da Rússia na guerra, o exército sírio controlava apenas 10% do território. 5 anos depois, com o apoio dos russos, iranianos e do Hezbollah libanês, as tropas do governo recuperaram o controle da fronteira com a Jordânia, o Líbano e uma parcela da divisa com o Iraque. O regime, assim, reconquistou 70% do território, eliminou as brigadas armadas da oposição e o grupo Estado Islâmico, que controlava metade do país. O Estado Islâmico, como eu disse, com a fragilidade da guerra civil na Síria, ele encontrava muitas brechas para crescer. Chegou a controlar 50% da Síria. Em sua última ofensiva, assumiu o controle da grande parte da província de Idlib, última fortaleza rebelde e jihadista. Gente, o conteúdo que eu trouxe sobre o Oriente Médio é esse. Os outros professores de atualidades e de geopolítica, o Paulo e o Caio, eles estão trabalhando com vocês no Oriente Médio também, então vão no canal deles, pesquisem mais sobre isso, porque é realmente um assunto que cai muito no vestibular, é um assunto que é importante a gente saber. Como a ONU disse em 2017, a guerra na Síria é o maior conflito humano, a maior tragédia humana desde a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente é importante a gente entender o que está acontecendo. E a Primavera Árabe também, o movimento que foi, é uma aula que vocês vão ter hoje com o Paulo, mas que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, espero que vocês já tenham tido esse conteúdo. Eu trouxe para vocês um roteiro de aula para consumirem o conteúdo da melhor maneira possível, tudo bem? Eu recomendo a leitura dos slides, mas assistir o vídeo da aula no YouTube, que vocês estão finalizando agora. Assistir a aula do professor Cláudio Hansen no Descomplica. Tem um material de apoio no Drive super tópicos, tá lá, só vocês acessarem para acompanhar junto com a aula. Assistir a aula do professor Cláudio Hansen, eu adoro o professor Cláudio Hansen, no Descomplica. E também tem um material de apoio Exercícios do Oriente Médio no Drive. Então, essa é uma aula que vão ter exercícios para vocês fazerem, porque, como eu disse, é algo que cai muito no vestibular, então é bom praticar. Eu também trouxe para vocês leitura de PDFs disponíveis no Drive. Só acessar lá. Tudo bem, galera? É isso. Bons estudos. Até mais.